Fala pessoal que acompanha o portal Aeroflap, nós estamos aqui novamente para outro vídeo no canal da Aeroflap que o público pediu bastante. Nós vamos falar dos aviões que foram aposentados durante essa pandemia, quais companhias aposentaram quais aviões durante essa pandemia e as modificações de frota que aconteceram em algumas empresas. Tranquilo? Roda a vinheta aí, editor, que nós vamos colocar fogo na brasa hoje. Bom, pessoal, quem acompanha a aviação já percebeu que em 2019 nós tínhamos algumas mudanças ali no mercado, algumas companhias optando por alguns modelos diferentes, abandonando aviões da frota e tudo mais. E, logicamente, isso passou um pouco para esse ano, início desse ano, só que chegou algo que ninguém esperava no mercado, que foi essa pandemia que paralisou tudo, que teve quarentena, que parou, os voos pararam todos, algumas companhias deixaram de operar, algumas entraram em crise, outras quebraram, outras faliram, teve avião a mais no mercado, outras devolveram avião. E a gente vai explicar exatamente, o que está acontecendo aqui, por que as companhias estão alterando tanto a sua frota assim. Nós vamos explicar literalmente quais aviões que foram aposentados durante essa pandemia pelas companhias antes da hora de que eles deveriam sair literalmente da frota dessas empresas. Bom, pessoal, nós deveríamos começar esse vídeo claramente com o Boeing 747-400, que foi um dos principais afetados aí nessa pandemia. Ele já estava sendo retirado da frota de algumas companhias aéreas há alguns anos, assim, durante essa década passada, de 2010 até 2019, né? A Delta deixou de operar com 747, a United deixou de operar, a Air France deixou de operar com 747, e outras companhias já estavam nesse patamar, nessa caminhada de deixar o 747 de lado. Outras companhias, no entanto, que eram conhecidas pelos seus 747, como a British, a Virgin e a própria Qantas, né, da Austrália, essas companhias elas esperavam operar com 747 por mais 1 e dependendo até 4 anos, no caso da British. E elas não queriam tirar essas aeronaves da frota delas tão cedo. E o que aconteceu é que chegou a crise, a demanda por voos internacionais caiu abruptamente, algumas companhias deixaram de operar no período porque não compensava operar voos, e elas literalmente tiveram que retirar esses aviões da frota, que geralmente era de propriedade delas mesmas, dessas empresas, e elas retiraram esses aviões da frota para dar espaço a aviões mais modernos que já estavam operando anteriormente, que são aviões mais eficientes no consumo de combustível. Então, por que essas companhias retiraram o 747 ao invés do A380, né? Algumas dessas companhias realmente operam A380 e deixaram esses aviões na frota. Só que o 747 ele é um avião um pouquinho, vamos dizer assim, mais ineficiente do que o A380, e ele transporta mais ou menos o que hoje um 777-300ER transporta e tudo mais. Entre as companhias que tiraram o 747 da sua frota está a Qantas, a British, a Virgin e até a Lufthansa mesmo anunciou a retirada dessa aeronave da sua frota. Vale ressaltar aqui que eu estou falando da versão 747-400, tá? A Lufthansa continua operando com 747, porém na versão -8, que é aquela versão mais nova, com motores do 787, bem mais modernos, bem mais eficiente, também com o upper deck, né, aquela parte de cima, o andar superior, expandido, o que permite a Lufthansa transportar mais passageiros nessas aeronaves. Além disso, pessoal, outro avião que teve sua carreira encerrada antecipadamente no meio dessa pandemia foi o A340, que já estava de saída em várias companhias aéreas. Na Ibéria, por exemplo, o A340 não volta mais, era um ícone da companhia aérea praticamente, visto em vários aeroportos, operava voos para o Brasil. E agora nós não vamos poder mais ver esse avião porque a companhia optou por retirar essa aeronave da sua frota e optar por aeronaves mais eficientes operando voos internacionais a partir dessa pandemia, como o A350 e o A330. Continuando na linha da Airbus aqui, já que nós falamos tanto do A340, né? E agora nós temos um avião que é o emblemático, o magnífico, e que muita gente ficou até apreensiva dele sair de cena, que é o Airbus A380. O maior avião de passageiros do mundo, são 2 andares, alguns com capacidade para levar até 615 passageiros, como aqueles aviões da Emirates. E no caso do A380 a situação é realmente grave. Por quê? O A380 ele foi concebido para uma missão de transportar passageiros em rotas de alta demanda. Mas o que acontece se todas as rotas internacionais estão com baixa demanda? Literalmente o A380 ele vira um avião
inútil. Então a única companhia que, por enquanto eu gravo esse vídeo, nesse momento, mais ou menos aqui no dia 22, 23 de julho, a única companhia que está apostando em lançar voos com a A380 nesse momento é a Emirates, logicamente, né, a maior operadora do A380 no mundo, que colocou ele para fazer voos de Dubai para Paris e Londres, e são só essas rotas mesmo por enquanto, o resto fica tudo com Boeing 777. Além disso, algumas companhias anunciaram a aposentadoria imediata do A380, sem quase nenhuma cerimônia de despedida, ainda tivemos alguma festinha ali para despedir do avião e marcar o fim dele. Infelizmente, é uma parte muito triste, mas pelo menos teve uma despedida, alguma coisa assim, que foi na Air France. Nós podemos ver algumas fotos aí do voo de despedida, teve um batismo final, e a Air France literalmente colocou no chão 10 aviões A380 e ao mesmo tempo aposentou todos esses aviões que foram enviados para o deserto de aeronaves para o reaproveitamento de peças. Além disso, algumas companhias aposentaram parte da sua frota do A380 ou estocaram parte da sua frota. A Emirates, por exemplo, que é a queridinha da A380 e espera operar ele durante vários anos, não vai colocar todos os aviões em serviço até 2022. A Qatar também espera a mesma coisa. Não colocar todos os seus A380 em serviço até 2022. Apesar que a companhia também ali dos Emirados, ela espera continuar com o avião assim como a Emirates. Além disso, nós temos a Lufthansa, que retirou 7 aeronaves A380 da sua frota de uma vez, juntamente com seus Boeing 747-400. E temos a British Airways, que eles fizeram uma estocagem de longa duração de 7 aviões Airbus A380 e deixaram só 5 em condições de retomar a operação ainda em 2020. Então nós temos um cenário bastante complicado para o maior avião do mundo, né, infelizmente. E com a demanda dos voos internacionais retomando aos poucos, com a abertura de fronteiras, talvez o A380 volte a ter algum tipo de protagonismo, apesar que a Emirates diz que ele vai operar até 2030 na frota da companhia. Então, se você quer voar na A380, que nem eu, no caso, ainda antes dele ser aposentado, ainda terá uma chance aí através das asas da Emirates. Ok, mas saindo um pouco ali do Oriente Médio, indo para a Europa, e depois passando agora para os Estados Unidos, nós temos as companhias norte-americanas. E o que nós observamos nas companhias norte-americanas, do Canadá, do México, dos Estados Unidos, nós observamos que essas companhias optaram por aposentar aviões de corredor único antigos. E antigos em que tipo de termo? A A320 mais usado, da década de 90, Boeing 737 Classic, ali, que é a segunda geração do Boeing 737, a maioria desses aviões vão virar cargueiros no futuro, né? Mas eles foram aposentados para o transporte de passageiros. A Air Canada, inclusive, aposentou o seu A320 mais antigo que operava na frota. Tem uma imagem dele aí, chegando na frota da companhia, e um dele saindo da frota da companhia agora, 30 anos depois de operar voos através somente da Air Canada. É um marco muito significativo, né, para um avião desse, que opera vários voos durante o dia, que tem um desgaste até considerável acentuado. A Air Canada, por sua vez, pessoal, aposta em aeronaves de nova geração, como o 737 MAX e o Airbus A220. Ela também aposentou alguns E-Jets aí ao longo... Ela já estava aposentando mesmo e já ia ser aposentada em 2020 ainda. Além disso, as companhias dos Estados Unidos, no caso, foram um pouco mais agressivas. Além de aposentar aviões de corredor único, algumas companhias como a American Airlines aposentaram o 757 e o 767, a Delta também caminhou aí para dar uma aposentada mais rápida nessas aeronaves aí, que são aviões grandes para voos internacionais, alguns para voos domésticos de alta demanda, e são aviões bem emblemáticos na aviação, mas que já estavam aí beirando os 25, 30 anos de operação na frota dessas companhias aéreas. Então esses aviões caíram fora mais cedo e até alguns voos como Brasília-Miami pela American Airlines não serão retomados, porque esse voo, por exemplo, era feito com Boeing 757 anteriormente. Bom, pessoal, é isso. Basicamente, essa foi nossa pincelada aqui sobre o que acabou de ser aposentado na aviação. Infelizmente, são alguns aviões saindo de cena nesse momento de pandemia, aviões que não deveriam deixar a frota dessas companhias aéreas, porém, pela baixa demanda, as companhias aéreas optaram por aviões mais eficientes ou por padronizar mais a frota e ser uma companhia aérea mais eficiente. Infelizmente, aposentar essas aeronaves maravilhosas aí.
Tá ok? Muito obrigado por assistir o vídeo, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e até o próximo vídeo, até mais.